Graça e paz. Eu quero falar agora sobre como identificar os sinais, as evidências de um portal maligno aberto em uma determinada localidade. É importante que você entenda, eu falo isso em alguns outros cursos, que o mundo espiritual tem obrigação de se manifestar através de sinais. Nada acontece no mundo espiritual sem que hajam sinais, avisos, para que os profetas possam perceber o que está acontecendo. Isso é uma lei do mundo espiritual. Até mesmo Jesus, antes de vir e antes da sua volta, ele falou que haverão sinais. Os demônios também precisam obedecer os sinais. Então, se existe uma ação maligna em algum lugar, haverão sinais. E um portal, se você não entendeu bem até agora, eu acho que você já entendeu, o portal é uma porta aberta. É uma porta que liga o mundo espiritual ao mundo natural. Então, onde tem um portal aberto, haverá passagem de demônios. Veja bem, nós precisamos ter uma inteligência espiritual para poder aprender a discernir onde um espírito maligno está se movendo. Às vezes, eu acho até interessante que às vezes uma pessoa ela passa por um local onde tem uma macumbaria, por exemplo. Está a macumbaria ali. E a pessoa diz assim, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Existem momentos que não tem demônio nenhum ali para ouvir a ordem, só está a oferenda. Então a pessoa está jogando palavras ao vento. Outras vezes, quando você passa perto de uma macumba, por exemplo, você vai sentir que o demônio está ali. E existem vezes que você passa por um lugar que não tem macumba, não tem nada, mas você sente também, ou você discerne que o demônio está ali. Não é diferente num portal. Existem portais que você vai só de olhar para o lugar, você vai falar, peraí, isso aqui é um portal. Tem outros lugares que você não vai ver o portal, mas haverão evidências, haverão sinais. Então eu vou dar aqui alguns sinais comuns de uma localidade onde há um portal espiritual aberto. Primeiro, mudança de atmosfera espiritual. Imagina, por exemplo, que você está numa sala, aliás, você está num lugar num calor, está calor, e de repente você entra num lugar com ar-condicionado, automaticamente você não sente uma mudança? Agora imagina que você está andando na rua e você simplesmente sentiu essa mudança, não apenas uma mudança de temperatura, mas uma mudança que os seus poros espirituais conseguem perceber. Então você está passando ali e de repente você fala, peraí, tem alguma coisa estranha. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem um mercado, um grande mercado chamado Mercadão de Madureira. Se você já veio aqui no Rio de Janeiro, se você é do Rio, você sabe. E ali tem muitas lojas de macumba. Então ali tem muitos portais abertos. É impressionante que mesmo quem não entende nada de religião, quando passa por aquele lugar, ela fala assim, não sei porquê, mas eu estou sentindo algo diferente. Então é uma mudança de uma atmosfera espiritual. Existem três tipos principais de atmosfera espiritual. Uma atmosfera comum, que é aquela que o seu corpo físico e o seu corpo espiritual já estão acostumados. Então é o normal, é a temperatura espiritual normal. Existe a atmosfera espiritual maligna, negativa, quando você diz assim, peraí, eu não sei explicar, mas tem algo estranho acontecendo. E existe a atmosfera da glória, quando você fala assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma presença de Deus aqui nesse lugar. Então são três tipos de atmosfera. Nós precisamos ter esse discernimento da atmosfera espiritual. Em breve nós vamos ter aqui vídeos falando sobre discernimento profético. Mas então, primeira coisa, sentir uma mudança na esfera espiritual, na atmosfera espiritual negativa, pode ser um demônio que está se movimentando, pode ser um ataque espiritual que você está recebendo, pode ser uma pessoa oprimida, endemoniada que está passando perto de você, mas também pode ser que você esteja em um portal. Como você vai saber se é um portal? Se essa mudança ela está evidenciada não pela pessoa que está perto ou por algo que aconteceu, mas por aquela geografia. Você sai dali, você para de sentir. Você chega naquele lugar novamente, você volta a sentir. Não tem ninguém, você continua sentindo. Então é o local, ali tem um portal. Ou no mínimo um trono. O que é um trono? É um lugar onde o demônio fica sentado porque ali ele recebe alguma coisa. É um assunto que eu falo no outro curso, que é o curso de Formação de Libertadores.
Às vezes não é nem um portal, é um trono. O demônio está sentadão lá porque ele não precisa fazer nada. É um demônio que chegou no nível que alguém vai chegar ali para entregar algo para ele. Ele fica só se alimentando, engordando. Mas, se não for um trono, é um portal. Então nós vamos para a segunda evidência de um portal, segunda característica de um portal, os guardiões. Todo portal tem um guardião. Um guardião geralmente é um ser vivo que ele é possuído por demônios para que ali ele tome conta daquele lugar. Às vezes esse ser vivo sabe que está sendo possuído, que é um guardião, e às vezes esse ser vivo não sabe. Por exemplo, tem lugares que você vai passar que você vai perceber que tem um mendigo que fica sempre ali. Não é todo lugar que tem mendigo que é um portal. Mas muitas vezes um portal vai ter ali um mendigo. Esse mendigo, ele às vezes não é um satanista, não é um feiticeiro, ele só é perdão da palavra aqui, um pobre coitado, que o demônio está ali usando os olhos dessa pessoa, usando o ouvido dessa pessoa para poder ficar tomando conta. Para quê? Para poder se comunicar com o mundo espiritual, para chamar outros demônios. Porque uma coisa que eu falo em outros cursos é que o demônio, ele precisa estar no corpo de alguém para ele enxergar o mundo natural com clareza, com facilidade, para ele ouvir com clareza, tá? Essa é uma outra história. Então, o guardião pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, um comércio, que o funcionáriozinho do comércio está ali possuído, ele é um guardião. Pode ser até mesmo um animal, um cachorro, um gato. Então você passa sempre por aquele lugar, aquele animal está sempre ali. Quando sai aquele, entra outro. Eu já percebi portais que às vezes tem sempre um cachorro. Troca o cachorro, mas sempre tem que ter um cachorro naquela esquina, naquela encruzilhada, naquela situação. Então é uma segunda evidência. Aí você vai juntando as evidências e montando esse quebra-cabeça, tá bom? Terceira coisa, repetições comportamentais. O que é isso? Se tem um portal, os demônios estão entrando e saindo. Então as pessoas que moram por ali, que vivem por ali, que trabalham por ali, que passam constantemente por ali, automaticamente elas se tornam vítimas desses demônios e elas vão manifestar através dos comportamentos. Então você vai perceber que muitas vezes perto de um portal tem padrões comportamentais, pessoas viciadas, ou pessoas violentas, ou pessoas deprimidas, ou pessoas gananciosas, ou pessoas adúlteras. Então, as repetições comportamentais. Agora, isso daqui é uma equação complexa, gente, porque eu estou dando várias evidências aqui. Uma evidência isolada não define um portal. Então, se você vai falar, o lugar tem pessoas endemoniadas, legal, pode ser uma outra situação. O lugar tem uma sensação estranha, pode ser uma outra situação, mas quando você vai juntando essas, tem mudança de atmosfera espiritual, tem um padrão comportamental, tem evidência de um guardião tomando conta desse lugar. Esse quebra-cabeça que vai denotando um portal. Outra coisa, e isso eu já falei no vídeo anterior, para ter um portal tem que ter monumento, objetos. Às vezes um monumento é uma estátua, um obelisco, uma pirâmide, ou pode ser um objeto, pode ser uma coluna maçônica, pode ser um símbolo maçônico. Geralmente os símbolos maçônicos, os símbolos de Rosa Cruz são portais, por isso tem muita coluna, às vezes é como uma porta realmente. Mas pode ser um brinquedo, pode ser um quadro na parede, né? E muitas vezes, como eu já falei anteriormente, pode ser desenhos também, uma pichação, uma frase escrita de invocação, um desenho do rosto de uma pessoa. Muitas vezes isso aí pode ser um portal. Eu vou falar no próximo vídeo sobre Hollywood e como os filmes de Hollywood falam sobre o mundo espiritual e sobre os portais. E estou lembrando aqui sobre um filme chamado As Crônicas de Nárnia, que a pessoa abria o armário e o armário era um portal. E o quadro, no Crônicas de Nárnia 2, se eu não me engano, um quadro que tinha um oceano, aquele quadro era um portal que a pessoa mudava para o outro lado. Então muitas vezes um objeto que tem na sua casa, ele é um portal de entrada e saída de demônio. Por isso que é importante aprender a fazer um pente fino, que é uma outra coisa que eu ensino em outro curso, que é você ter um discernimento espiritual para saber os objetos que tem na sua casa, as pinturas, ou na sua igreja, ou na sua esquina, ou na sua cidade, ou na sua rua, que são portais espirituais, foram colocados estrategicamente por demônios ali, tá bom? E, número 5, pecados, invocações ou sacrifícios.
Então, muitas vezes, onde tem um portal, é certo que haja algum tipo, e aí vem para aquela questão de comportamento, ou os comportamentos vão se manifestar através de pecados semelhantes e repetidos, ou invocações, ali sempre há invocação. Por quê? Porque é um lugar de passagem de demônio, então as pessoas vão ali invocar os feiticeiros, os satanistas, ou um lugar de sacrifícios, porque os próprios demônios precisam do sacrifício para poder ficar mais fortes. Os demônios se alimentam das energias geradas pelo pecado, pelos sentimentos ruins, pelas invocações ou pelos sacrifícios. Ok, gente? Então, é isso aí. Mudança da atmosfera espiritual, os guardiões olheiros, repetições comportamentais, objetos ou monumentos e pecados, invocações e sacrifícios. Seria muito bom se você pudesse compartilhar no nosso grupo do WhatsApp alguma experiência que você teve recentemente, que agora, tendo esse entendimento, você pode compreender que há evidências de ser um portal espiritual maligno. E quando você compartilhar, nós vamos estar ali te ajudando a entender se de fato é, se você entendeu muito bem e como você pode lidar para fechar esse portal. Nossa conversa no grupo do WhatsApp pode ser muito edificante, dependendo da sua pergunta e dependendo do seu desejo de aprender mais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar essa clareza, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.